Fala aí, moçada. Vamos dar continuidade ao nosso assunto, razões trigonométricas na circunferência. Se vocês puxarem um pouquinho na memória de vocês, vocês vão lembrar que a gente já fez o estudo do seno. E hoje é o estudo do cosseno no ciclo trigonométrico. Professor, eu lembro que quando o senhor falou de ciclo trigonométrico, o senhor disse que o raio é sempre igual a 1. Exatamente. E que o meu ângulo está entre 0 e 2π, ou seja, uma volta completa. Exatamente. Então, olha que legal que você já está lembrando aí do que nós falamos. Uma volta completa. Bom, o que é que nos interessa? Nos interessa saber o valor do cosseno do alfa. Você observa aqui que ele afirmou que o cosseno de alfa é a abscissa de P. Mas, professor, por quê? Você lembra que o cosseno de um ângulo em um triângulo retângulo é o cateto adjacente CA dividido pela hipotenusa. Ah, professor, é verdade. E quem é o cateto adjacente? O cateto adjacente é quem está vizinho ao ângulo. Quem está vizinho ao ângulo é o comprimento OP' dividido pela hipotenusa, que é OP. Mas OP, professor, é 1. Então, o cosseno desse ângulo vai dar OP'. E aí, você está lendo todas as definições e você vê aqui embaixo, o cosseno de alfa é igual à medida de OP'. Você só notou a diferença porque eu não coloquei medida, não é? Então, não precisa você colocar medida OP'. Lógico, se você quiser colocar, perfeito. Pode sim. Observação. Observação. Você tem dois eixos, o eixo horizontal e o eixo vertical. Muito bem. Professor, eu lembro que o eixo vertical, na aula passada, era o seno. Perfeito. Perfeito. Então, eu já sei o que é que o senhor vai dizer. O senhor vai dizer que na observação 2, o eixo horizontal vai ser o cosseno. Turma, perfeito. Então, não esqueça. O eixo Y, que é o vertical, é o seno. E o eixo X, que é o horizontal, é o cosseno. Então, sempre é desse jeito? Sempre é desse jeito. Não vai mudar em hipótese alguma, tá certo? Então, não vai mudar em hipótese alguma. Ok, professor. Sensacional. O que é que tem mais aí para mostrar para a gente? Vamos olhar. Olha aí. Valores notáveis. A palavra notável está explícita, né? Nota-se. Então, utilizando-se os valores dos ângulos notáveis, professor, quem são os ângulos notáveis? Eu não me lembro, me diz aí quem são os ângulos notáveis. Turma, nós já fizemos exercícios sobre os ângulos notáveis, justamente foi de propósito que eu fiz. Os ângulos notáveis são os ângulos de 30 graus, 45 graus e 60 graus. E aí, o que é que a gente vai ter que fazer agora? Nós vamos usar por simetria para encontrar o cosseno de outros números reais. Como assim, professor? Da seguinte forma, eu vou chegar para ti e perguntar quanto é o cosseno de π sobre 4. Antes da gente dar uma olhadinha nesse exemplo, eu vou aqui reforçar para vocês o seguinte. Olhe bem. Olhe bem. Eu quero que você olhe muito bem. Π radianos é igual a 180 graus. Não esqueça disso. Se você pegar o π e dividir por 3,
Ou seja, 180, se eu dividir por 3, irá dar 60 graus. Se eu pegar o π e dividir por 6, 180, quando eu dividir por 6, irá dar 30 graus. Se eu pegar o π e dividir por 4, irá dar 45 graus. Ou seja, 180 dividido por 4, 45 graus. Então aqui você tem, ó, o primeiro aqui que ele colocou é 45 graus. Na verdade ele colocou todos 45 graus, né? Mas aí eu já coloquei os três ângulos notáveis. E aí, turma, a pergunta o cosseno de π sobre 4, ou seja, o cosseno de 45 graus é para você saber de cós salteado, que é raiz de 2 sobre 2. Professor, cosseno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2. Não pode esquecer. Aí ele chega para ti e pergunta, pois eu quero que você me diga quanto é o cosseno de 3π sobre 4. Aí entra um negócio muito bacana, que é o seguinte, que é, quando eu estou falando do cosseno, você lembra que o cosseno está no eixo horizontal. E o que acontece? Acontece o seguinte, que à direita do zero é positivo. Então, o cosseno ele é positivo no primeiro quadrante e ele será positivo no quarto quadrante. Você lembra que o ciclo trigonométrico ele é dividido em 4 quadrantes. Primeiro, segundo, terceiro e quarto, onde a gente vai seguir no sentido anti-horário, hora, relógio, anti-horário, tá? Então, o cosseno ele é positivo no primeiro e no quarto, e ele é negativo no segundo e no terceiro. Então, a primeira pergunta do nosso amigo é, quanto é o cosseno de 3π sobre 4? Então, amigão, ó, eu já sei que ele é negativo, porque ele está no segundo quadrante. E aí você reduz 3π sobre 4, quando você fizer a simetria, você chega a π sobre 4. E aí você tem que saber que o cosseno de π sobre 4 é igual ao cosseno de 45 graus, que é igual a raiz 2 sobre 2. Então, a diferença é que você coloca menos raiz 2 sobre 2. Aí você chega para mim e diz, poxa, professor, que legal. Mas, note que o primeiro está em rad. E o que é rad? Eu esqueci, é radianos. E o segundo, amigão, está em graus. Ou seja, 3π sobre 4 é equivalente a 3π sobre 4 RD, radianos, é a mesma coisa que 135 graus. Então, isto é, cosseno de 135 graus é igual a menos cosseno de 45 graus, que é igual a menos raiz de 2 sobre 2. É muito interessante você saber aquela tabela de 30, 45 e 60 seno, cosseno e tangente. Não podemos fugir disso. A segunda pergunta, ele diz, eu quero saber quanto é o cosseno de 5π sobre 4. Professor, 5π sobre 4 é a mesma coisa que 5π dividido por 4 é a mesma coisa que 225 graus. E você me pergunta por quê? Pegue o π, amigão, pegue o π. E no lugar do π você coloca 180 graus. Então vai ficar 5 que multiplica 180 graus. E você faz essa multiplicação e divide por 4. 5 vezes 180 graus vai dar 900 graus. 900 graus, quando você dividir por 4, você vai obter 225. Professor, no terceiro quadrante eu sou negativo. Então é só colocar o sinal negativo, e logicamente você tem que saber que o cosseno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2, mas como está negativo, você coloca negativo. Então, professor, quando eu for para o último, que é o cosseno de 7π sobre 4, ou seja, 7π dividido por 4, vai dar 315 graus. Professor, um minutinho, por favor. Fala aí, meu chapa.
Se eu entendi, é o seguinte: 7 eu vou multiplicar por 180 e esse resultado eu vou dividir por 4 e vai dar 315. Exatamente. Note que 315 está no quarto quadrante, então ele é positivo. Moral da história: o cosseno de 315 é numericamente igual ao cosseno de 45, que é raiz de 2 sobre 2. E aí você viu, né, que você pode fazer essa simetria em relação aos ângulos notáveis. Muito bem. Bom, interessante agora, muito interessante, turma, aqui o que eu vou falar para vocês. Ó. Por favor, preste muita atenção. Agora nós vamos obter o valor do cosseno de números reais, cujas imagens P coincidem com os pontos de interseção da circunferência trigonométrica com os eixos coordenados. Professor, quem são os eixos coordenados? É o eixo X e Y, ou você poderia chamar também o eixo OX e OY, tá bom? Eixo OX é o horizontal e eixo OY é o eixo vertical. Muito bem. Então vamos lá. Primeiro, eu estou aqui no ponto A de aprovação na vida. Se eu estou no ponto A, você sabe, você está visualizando que o raio é 1, porque você está no ciclo trigonométrico. Então o raio é 1. Então quando eu te perguntar quanto é, amigão, o cosseno de 0 grau, você vai me responder 1. Então isso você não pode esquecer. Cosseno de 0 grau é 1, cosseno de 0 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 é 1. Não pode esquecer. Beleza. Vou andar no sentido anti-horário. Imagina os ponteiros de um relógio, né? Os ponteiros do relógio. Aqui é o sentido horário. Você vai ver o sentido anti-horário. Isto é contrário. Ah, professor, é verdade. Então, eu vou sair aqui do ponto A e vou para esse ponto P. Quando eu chego nesse ponto P, eu andei exatamente 90 graus. Lembre-se que 90 graus é a mesma coisa que π. Π é 180. 180 graus, se você dividir por 2, você tem 90. Então, 90 graus é equivalente a π sobre 2 radianos. E aí ele vai te perguntar, eu vou te perguntar, o fulano vai te perguntar, quanto é o cosseno de 90? Amigão, o cosseno de 90 é 0. Quando você descer para o eixo X, você vai obter 0. Então, professor, recapitulando, cosseno de 0 é 1, cosseno de 90 é 0. Exatamente. Você vai continuar a sua viagem. Você vai chegar agora a esse ponto aqui, π. Professor, eu lembro que π, o senhor já falou que é 180 graus. Perfeito. π é 180 graus. Então, o cosseno de 180, como eu estou aqui à esquerda da origem, então vai ser menos 1. Exatamente, o cosseno de 180 graus é menos 1. Lembre-se, turma, que você pode falar cosseno de 180 graus igual a menos 1, como você pode falar o cosseno de π igual a menos 1, tá bom? Continuando a nossa viagem, cheguei aqui a esse ponto, que é o 3π sobre 2. 3π sobre 2 é equivalente a 270 graus. Então, o cosseno de 270 graus é 0. E quando eu dou mais uma volta aí de 90 graus, sempre de 90 em 90, eu vou chegar ao cosseno de 360 graus, que 2π
é equivalente a 360 graus. Em resumo, o resumo que eu faço para ti é o seguinte. O resumo que eu faço para ti é resumo. E aí, amigão, você fica bastante à vontade de querer seguir o resumo ou de querer seguir aí o que eu acabei de falar. O resumo, como a palavra diz, resumo é bem mais simples. Cosseno eixo horizontal. E aí você me diz, professor, como é que vai ser esse resumo? Vai ser o seguinte. Você tem aqui a origem do ciclo, né, do plano cartesiano, a origem do plano cartesiano e, na verdade, é o centro do ciclo, não é a origem, é o centro. Então, você tem que o raio é 1, então, para a direita eu tenho 1, para a esquerda eu tenho menos 1, para cima eu tenho 0 e para baixo eu tenho 0. Então, se eu te perguntar, cosseno de 0, você diz 1. Cosseno de π sobre 2 ou cosseno de 90 graus, você diz 0. E se eu te perguntar cosseno de π ou cosseno de 180 graus, você diz menos 1. Cosseno de 270 graus ou 3π sobre 2, 0. E quando você chega aqui no último, 360 graus ou 2π. Quanto é o cosseno de 360 graus ou 2π? Aí você diz 1. Então, professor Giovanni, eu percebi uma coisa muito bacana. Diz aí, cara, o que foi? Eu percebi que eu não preciso decorar nada. Não, você não precisa decorar nada. Basta você fazer o ciclo trigonométrico, lembrando que todo ciclo trigonométrico, o raio é 1. E aí você faz o ciclo e coloca para a direita 1, para a esquerda menos 1, em cima 0 e embaixo 0 e acabou, amigão. Acabou. Beleza, professor, foi show. Olha aí, felicidades, amigo. Eu coloquei aí um exercício resolvido, tá? Eu chego e pergunto, amigão, quanto é o cosseno de 120 graus? Bom, primeira coisa, professor, deixa eu colocar aqui, primeiro raciocínio. 120 graus, eu sei que ele pertence ao segundo quadrante. Então, quando eu coloco aqui 2 e um Qzinho, quer dizer que é segundo quadrante. Legal. E aí eu lembro de uma coisa. Olha aí, galera. Lembre-se que você tem um ciclo trigonométrico, que o raio é 1. O eixo horizontal é o seu cosseno. O eixo vertical é o seno, mas nesse caso não me interessa. Me interessa quem está à direita do 0 é positivo. E quem está à esquerda do 0 é negativo. Então, moral da história, amigão. Se você está aqui no segundo quadrante, isto é, 120, você pode me perguntar por que o 120 está no segundo quadrante? Porque aqui em cima você tem 90 graus. Lembre-se que você vai de 90 e 90 graus. Aqui é 0 grau. 0 mais 90 é 90. 90 mais 90 é 180. E aí você vai 180 mais 90, 270. 270 mais 90, 360. Então você vai de 90 e 90. Então você está no segundo quadrante. Então você percebe, você nota, você visualiza que 120 graus está no segundo quadrante. Muito bem. E uma coisa interessantíssima é que, se você perceber que de 120 até chegar em 180 é 60 graus. Moral da história, no primeiro quadrante é 60 graus. Professor, o que é que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer que o cosseno de 120 ele é igual ao cosseno de 60. Porém, negativo, porque você está no segundo quadrante. No segundo quadrante, o cosseno de 120 graus ele é negativo. Quando você escreve menor do que 0, significa negativo.
negativo. Então, professor, se eu escrever maior do que zero, significa positivo? Exatamente. Então, veja, o cosseno de 120, ele é igual ao cosseno de 60, que é igual a menos 1 sobre 2. Porque você não digo obrigado, que eu acho uma palavra muito forte, mas o cosseno de 60, você não pode esquecer que é 1 sobre 2. Então, a letra A, ok, tranquilidade. Letra B, o cosseno de 4π sobre 3. Algumas pessoas preferem transformar esse 4π sobre 3 em graus e fazer equivalente à letra A. No exemplo que nós temos aqui, não foi feito isso, tá? Mas, se eu quisesse fazer, olha aí, ó, 4π dividido por 3. Professor, 4, o π é 180 e eu vou dividir por 3. Fica muito fácil você notar, você perceber, você visualizar que 180 graus, quando você divide por 3, dá 60. Então, você vai ter 4 que multiplica 60, que é 240 graus. E 240 graus pertence ao terceiro quadrante. Então, ele está aqui, ó, terceiro quadrante. No terceiro quadrante, professor, naquele resuminho que o senhor fez, eu percebi, ó, no terceiro quadrante é negativo. Então, a resposta vai ser, ó, negativo. Porque se você olhar aqui pela simetria, ele vai exatamente para o π sobre 3, que lembrando que é 60 graus. E o cosseno de 60 graus é igual a 1 sobre 2. Portanto, o cosseno de 4π sobre 3 é igual a menos o cosseno de π sobre 3, que é igual a menos 1 sobre 2. Então, tá aí um exercíciozinho resolvido muito bacana. Bom, turma, tem aí essa questãozinha número 1, que ele me dá o item A e o item B. Vamos resolver aqui os dois itens, tá bom? Então, vamos lá. Solução. Item A, de aprovação na vida. Antes de começar o item A, é interessante você colocar aqui, ó, o seguinte: fatos importantes. Aí você me diz, professor, que fatos importantes são esses? Veja. Que fatos importantes são esses? Ok, voltou a canetinha. Que fatos importantes são esses? Os fatos importantes é o seguinte: é você saber, né? Você tem que saber que o cosseno de 90 graus é. Aí você diz, poxa, professor, seria tão legal se eu tivesse aquele ciclo trigonométrico que o senhor falou no slide passado. E aí eu te pergunto, qual é o problema de você fazer o ciclo? É só você fazer, ó. Então lembre, cosseno é horizontal, então aqui você tem, ó, 1, menos 1, 0, 0, e 90 graus é lá em cima. Então você acabou de perceber, de notar, de visualizar que o cosseno de 90 graus é 0. O segundo é o cosseno nótico. Eu estou fazendo o item A. Então eu fiz o cosseno de 90. Agora eu vou fazer o cosseno de 180. Então 90, eu vou andar mais 90 no sentido horário. Cheguei a 180. O cosseno de 180 é menos 1. E aí você me diz, poxa, professor, que bacana. Eu não preciso decorar nada. Não, é só olhar. Cosseno de 60. Aí você tem que lembrar da tabela importante. Cosseno de 60. Não esqueça, é 1 para 2. Cosseno de 0. Cosseno de 0. Ah, professor, cosseno de 0 está aqui, ó. 0 grau. Cosseno de 0 é 1. Perfeito. E o cosseno de 90 graus.
O cosseno de 90 graus nós já fizemos, que é zero, então não vou repetir. Ok, professor. Então vamos lá. Letra A, né? Então aqui eu vou colocar a letra A, vou apagar aqui e deixar só como os fatos importantes. A letra A ele diz que y é igual. Vamos substituir os valores. No lugar de cosseno de 90 graus, eu vou pôr zero. Sinal negativo. Menos, né, o cosseno de 180 graus, que é menos 1. Perceba, note, visualize que eu coloquei menos, aí menos, parênteses, aí menos 1. Embaixo, cosseno de 60, 1 sobre 2. Eu vou multiplicar, a questão manda você multiplicar pelo cosseno de zero. O cosseno de zero é 1, mais o cosseno de 90, que é zero. Aí você me diz, professor, está muito fácil, porque agora eu estou visualizando que menos, quando multiplica menos, vai dar mais, 0 mais 1 vai dar 1, e embaixo eu tenho 1 sobre 2, quando eu multiplico 1, que 1 é a unidade da multiplicação, então vai ficar 1 sobre 2, na verdade, né? 1 sobre 2, quando eu somo com nada, no nada é 0, vai dar 1 sobre 2, não é isso? E agora você repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Professor, fala que eu te escuto. Quando é que eu faço o que o senhor acabou de dizer? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Quando você estiver dividindo frações. Eu tenho aqui uma fração que é 1 e tenho uma outra fração que é 1 sobre 2. Então, eu vou dividir 1 por 1 sobre 2. Então, repete a primeira, que é 1, e multiplica pelo inverso da segunda, que é 2 sobre 1. Então, aí fica fácil. Você vai fazer 1 vezes 2 é 2, 2 dividido por 1 é 2, e está aí a sua resposta da letra A. Muito bem. Professor, deixa eu aproveitar aqui nos fatos importantes e falar da letra B só um pouquinho. Quanto é o cosseno de π? Quanto é o cosseno de π sobre 4? O cosseno de π sobre 4 é igual ao cosseno de 45, que o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. O cosseno de π sobre 2, lembre que π sobre 2 é 180 dividido por 2 é 90 graus. E você já fez o cosseno de 90 graus, que é zero. E está aqui agora o cosseno de π. Cosseno de π, lembre que π é 180 graus. Então, o cosseno de π é igual ao cosseno de 180 graus, que é igual a menos 1. Está faltando quem? Está faltando o cosseno de π sobre 6. π sobre 6, o cosseno de π sobre 6 é a mesma coisa que o cosseno de 30. Por quê, professor? Porque você tem π sobre 6 é 180 dividido por 6, que é 30 graus. Então, o cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. E quando eu for para a letra B, né, quando eu for fazer agora a letra B, eu vou usar estes valores. Vejam, então eu tenho o seguinte. O que é que eu tenho? A letra B, ele me diz cosseno y é igual ao cosseno de π sobre 4, que vai multiplicar o cosseno de π sobre 2, que vai somar agora com o cosseno de π vezes o cosseno de π sobre 6. Bom, e aí quando eu for para a letra B, né, eu vou para a letra B, então eu coloco, ó, letra B, que eu vou chamar de Y também, eu acho que ele chama de Y, vamos só verificar rapidez. Não, ele chama de X. Então X é igual ao cosseno de π sobre 4. Professor, o cosseno de π sobre 4 o senhor já fez. É raiz de 2 sobre 2. Perfeito. Eu vou multiplicar com o cosseno de π sobre 2,
que o cosseno de π sobre 2 é o cosseno de 90. O cosseno de 90 é 0. Aí depois eu vou adicionar com quem? Vamos adicionar com o cosseno de π, que vai multiplicar o cosseno de π sobre 6. Professor, o cosseno de π é o cosseno de 180, que é menos 1. Então aqui eu vou colocar entre parênteses menos 1. Que eu vou multiplicar o cosseno de π sobre 6, que é o cosseno de 30. E o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. E aí ficou muito fácil, muito tranquilo, que raiz de 2 dividido por... raiz de 2 dividido por 2 vezes 0 é 0. Menos, porque mais quando multiplica menos é menos. 1 que multiplica raiz de 3 é raiz de 3 sobre 2. Então ficou muito fácil, que o teu x vai ficar menos raiz de 3 sobre 2. Ok, turma. Ok. Então aí eu finalizo essa aula de hoje, agradecendo a todos vocês aí pela participação e compreensão, e até a próxima aula. Abraço forte e até lá.